A graça e a paz a todos, em nome de Jesus. Seja aí bem-vindo a mais esse vídeo do canal. Desejo aí que você seja edificado. E se você não é inscrito ainda, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho e compartilhar aí nas suas redes sociais, para que você, os seus amigos, irmãos em Cristo, seus familiares sejam abençoados. Irmãos, esse é o terceiro, e último vídeo dessa série que eu comecei a ministrar há algum tempo atrás. E hoje nós vamos fazer aí o encerramento, então, a terceira parte desse tema, Reino de Sacerdotes ou Igreja Sacerdotal. Nós mostramos através das Escrituras que o desejo de Deus sempre foi ter um povo para si, um povo sacerdotal que ministrasse às outras nações na terra. E mostramos isso através das Escrituras. E também, basicamente, explicamos ali, por meio da palavra de Deus, que Deus, ele, na antiga aliança, tinha uma tribo, a tribo de Levi, da onde procedeu os sacerdotes, os filhos de Arão, para ministrar as coisas santíssimas. Aqueles que foram escolhidos por Deus, separados por Deus, depois ali do episódio do bezerro de ouro, onde o povo se contaminou, e a única tribo que se santificou, que se consagrou ao Senhor e não se contaminou com aquele pecado, foi a tribo de Levi. E dali procede os sacerdotes, os filhos de Arão, são os que estão autorizados, chamados para ministrar as coisas santíssimas de Deus dentro da tenda do encontro, da tenda do tabernáculo. E hoje, irmãos, não menos importante, nesse último vídeo, nessa parte final, nós vamos aí tentar explicar em breves palavras o que é um sacerdote, sob a perspectiva, sob a luz do novo pacto, da nova aliança em Cristo, Então é isso que nós estamos vendo, tudo debaixo dessa ótica da nova aliança, do novo pacto em Cristo. Então, na antiga aliança era uma tribo privilegiada, especial, que ministrava. Na nova aliança em Cristo, o sacerdócio é o sacerdócio de todos os santos. E nós explicamos aí detalhadamente nos outros vídeos o que isso significa. E hoje nós vamos ver, segundo a ótica da nova aliança, o que é um sacerdote, o que é ser um sacerdote. Então, irmãos, vamos lá. A definição mais simples de sacerdote é uma pessoa que serve a Deus. Embora esteja de modo correto esse conceito, não é apenas isso. Um sacerdote é também alguém que ministra Deus para o homem. Então eu quero ressaltar isso. Um sacerdote não é apenas alguém que serve, mas é alguém que ministra Deus para o homem. Se a única coisa que fazemos, irmãos, como sacerdotes, é prestar serviços a Deus, mas não ministramos Deus para o homem, o nosso sacerdócio será muito deficiente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? São várias maneiras de se servir a Deus dentro da casa dele. Tem aquelas pessoas que são diáconos, servem o cafezinho, servem a água, outros limpam a igreja, organizam as cadeiras. Porém, irmãos, essa é uma parte do sacerdócio. Servir, prestar um serviço dentro da casa de Deus. Agora, nós não podemos ficar atrelados, presos a apenas essa etapa. Um sacerdote também ministra a vida que carrega, a vida do Filho de Deus para os homens. Então vamos lá. Nós vamos ver aqui, irmãos, a primeira menção da palavra sacerdote na Bíblia se refere a Melquisedeque. E está lá no texto de Gênesis, capítulo 14, nós vamos ler o texto, do versículo 18 a 20. Então vamos ver aí a primeira menção da palavra sacerdote na Bíblia, nas Escrituras, se referindo ao Melquisedeque.
E aqui, irmãos, nesse texto se estabelece o princípio desse assunto e como devemos interpretá-lo no decorrer das Escrituras. Então, em Gênesis é a semente desse assunto sacerdote ou sacerdócio. Então vamos lá, Gênesis capítulo 14, versículo 18, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Agora, irmãos, se aqui nós entendemos que se estabelece o princípio desse assunto sacerdote, né? Assim sendo, Melquisedeque estabelece esse princípio que define o que é um sacerdote. Se examinarmos, irmãos, o caso de Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo, veremos que ele não foi a Deus da parte do homem, mas ele veio ao homem da parte de Deus. Isso é muito importante de nós entendermos. Ou seja, o caminho é de Deus para o homem e não do homem para Deus. Então, irmãos, isso é extremamente relevante, importante dentro do entendimento do que é ser um sacerdote. Um sacerdote, irmãos, na antiga aliança, ele e muitos se espelham ainda dentro desse modelo, é alguém prevalecendo sobre outros, como, por exemplo, me dá o seu pedido de oração que eu vou subir o monte e vou interceder por você e vou me colocar diante de Deus por você. Essa é uma ótica da antiga aliança. É a ótica que está saindo do homem para Deus. Mas nós vemos que a ótica correta, segundo o princípio que Deus estabeleceu, é de Deus para o homem. Por exemplo, ele não foi a Deus para servi-lo, ele veio da parte de Deus e ministrou algo de Deus a Abraão. Isso é muito importante. Então, irmãos, nós temos que ter esse entendimento para que possamos executar o nosso sacerdócio na ordem correta, da forma como Deus espera que nós venhamos a executar. O tema sacerdote se desenvolve na Bíblia, em toda a Bíblia. Porém, não devemos esquecer o princípio fundamental do sacerdócio, que é de um sacerdote que veio de Deus para ministrar algo de Deus ao seu povo. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Não apenas serve a Deus, mas nos ministra a vida do próprio Deus. Então, irmãos, olha só que coisa interessante. A principal função de Cristo como sumo sacerdote é ministrar Deus a nós, é ministrar Deus no coração dos homens. Cristo nos ministra a Deus dentro do nosso ser. Cristo está sempre ministrando Deus a nós. Não é assim? Nós recebemos essa vida de Deus, a vida do Filho. E Jesus está sempre ministrando Deus a nós, desde a hora que nós acordamos. Todos os dias, irmãos. Na nova aliança, sim, esse sumo sacerdote está sempre ministrando a vida dele em nós, dentro do nosso ser agora. Então, vamos lá, irmãos. O que Melquisedeque ministrou a Abraão naquele dia? Melquisedeque ministrou Deus a Abraão através do pão e do vinho. A nova aliança, irmãos, pão e vinho, corpo e sangue de Cristo. Então ele ministrou a nova aliança. É Deus como nosso alimento, nosso desfrute. É Deus sendo esse alimento que nos fortalece, que nos refrigera, que nos traz fortalecimento, sustento, provisão. Esse Melquisedeque é esse sacerdote
É esse sacerdócio que ministra a mesa do Senhor aos homens. Amém, irmãos? O sacerdócio segundo, a ordem de Melquisedeque, essa é a tarefa primordial de um sacerdote, irmãos. Que somos nós hoje, a igreja, na nova aliança em Cristo. Somos sacerdotes que servem a Deus. Sim, está correto. Somos sacerdotes que ministram Deus às pessoas. Nós ministramos Deus, ministramos a vida de Deus às pessoas, irmãos. Nós não podemos parar apenas no serviço. Nós temos que avançar para ministrar a vida do eterno nas pessoas. A vida eterna, a vida Zoe. À medida em que ministramos Deus nas pessoas, elas começam a ter a expressão de Cristo nelas, irmãos. Não é isso que acontece? Sempre que nós ministrarmos a vida de Cristo nas pessoas, nos homens, nas nações, elas vão começar a se parecer com Cristo. Que lindo, irmãos. O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque não está condicionado a uma genética, mas ao que crê em relação à sua ordem, que é celestial. Ele não está preso a uma genética, irmãos, é o que diz lá no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 1 a 3. O autor de Hebreus vai dizer que esse Melquisedeque, sem pai e sem mãe, olha que tremendo, sem genealogia. Mas por que, irmãos, que eu entendo que o autor de Hebreus vai dizer que este Melquisedeque, ele deixou claro, ele fez questão de dizer sem pai, sem mãe? Porque esse sacerdócio na nova aliança, ele não está condicionado, preso a uma genética, ou seja, quem foi meu pai, quem foi minha mãe, o que eles sofreram, não. Porque isso, afinal de contas, irmãos, quando você não entende, essa herança terrena só prejudica. Ela só atrapalha naquilo que Deus nos chamou para fazer. Então esse sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, ele não está preso, ele não está condicionado a uma genética, mas ao que crê em relação à sua origem. E a origem desse sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, no novo pacto, é celestial. Aleluias! Então, irmãos, Hebreus capítulo 4, versículo 14, Cristo, o nosso sumo sacerdote, é celestial e penetrou, o autor de Hebreus vai dizer que ele penetrou os céus, algo que ninguém nunca fez. O sumo sacerdote na antiga aliança, irmãos, eles penetravam um véu. Isso na antiga aliança. Cristo, o nosso sumo sacerdote na nova aliança, o autor de Hebreus no capítulo 4, no versículo 14, diz que Cristo penetrou os mais altos céus e entrou nesse verdadeiro tabernáculo. Então é debaixo desse sacerdócio que nós estamos. E então, para finalizar, irmãos, esse vídeo, essa parte final desse vídeo de reino sacerdotal, nós somos sacerdotes que servem, mas não apenas servimos, mas nós ministramos a vida de Cristo nos homens, porque essa vida nos foi ministrada pelo nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é Cristo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e que você seja extremamente abençoado meditando nesse vídeo, recebendo da vida desse sumo sacerdote que agora está dentro de cada um de nós, e nós estamos graduados a ministrar essa vida de Deus nas pessoas, nos homens à nossa volta. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.